Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. 76ª audiência pública, 23 de setembro de 2013. Plenário Dom Pedro. Está instalada a 76ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. No dia 23 de setembro de 2013, às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, continuação de oitivas de depoimentos sobre o caso Rui Oswaldo Aguiar Pitzenhauter. Para compor a mesa, professor Túlio Vivejani, Sebastião Lopes Neto, o Rogério Pitzenhaufer e a Maria do Socorro Vivejani. Por favor, venham para a mesa. Túlio, vem para cá, por favor. Depois você preenche, pode deixar, eu levo para aqui. Pode ir, à vontade. Neto, Rogério e a Maria do Socorro. Dois e dois. Senta aqui, Túlio. Senta. Então, só para ordem de identificação. Pela ordem, para efeito de vocês entenderem a organização da mesa. Túlio Vivejani, Rogério Pitzenhaufer, Maria do Socorro Vivejani e Sebastião Neto. Tudo bem? Túlio, Rogério, Maria do Socorro e Sebastião. Essa é a mesa, né? Rui Oswaldo Aguiar Pitzenhauter, morto em 14 de abril de 72. Dados pessoais. Nome, Rui Oswaldo Aguiar Pitzenhauter. Nascimento em 3 de novembro de 42, Orleans, Santa Catarina, Brasil. Organização política, Partido Operário Revolucionário Trotskista, Porte. Dados biográficos. Foi aluno do grupo escolar Costa Carneiro, em sua cidade natal, e concluiu o curso ginasial no Colégio São Ludgero, em Tubarão, Santa Catarina. O científico, atual ensino médio, foi cursado em Blumenau. Mudou-se para Porto Alegre, onde se formou em jornalismo e sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em dezembro de 64. Escrevia para vários jornais, organizava grupos de estudo e debates, dava palestras sobre a situação nacional e os caminhos da Revolução Brasileira. Em 64, foi preso pelo Exército em Porto Alegre. Mudou-se para São Paulo com o objetivo de organizar o Porte, sendo um dos seus principais dirigentes. Trabalhou em diversas empresas metalúrgicas, entre elas a MWM e a Chiarone. Dados sobre sua prisão e morte. Preso por agentes do OI-COD de São Paulo em 14 de abril de 72, foi morto sob tortura nas dependências desse órgão no dia seguinte. A seguir, trechos da carta de seu pai ao presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici, datada 16 de maio de 72, em que descreve a angústia de sua busca. Aí, parênteses, né? Há dias foi avisado de sua prisão pela polícia política em circunstâncias nebulosas, pois nunca mais foi visto, estando, pois, desaparecido desde que foi detido. Em São Paulo, aí são trechos da carta. Dirigi a Operação Bandeirantes e ao DOPS no dia 7 do corrente, onde me informaram, nada consta. Me dirigi novamente ao DOPS no dia 11,
onde, mais uma vez, recebi uma resposta negativa e dali fui ao BAN, do ICOD de São Paulo, onde, indignado e angustiado, faço um pedido dramático em alta voz que me desse notícia do meu filho, que ao menos reconhecesse sua prisão e que me dissesse quando poderia estar com ele. Nada quebrou a frieza dos funcionários, nenhum deles e todos sabiam da Via Crucis em que havia se transformado minha vida. Nenhum deles se dignou a dizer uma orientação para localizar nada. Nenhum disse que todos sabiam que temiam e temem que seja público. Desse órgão, o BAN, me dirigi na última tentativa ao Instituto Médico Legal, onde simplesmente me informaram que Rui deu entrada, em linguagem clara, morto, no dia 15, e no mesmo dia foi enterrado no cemitério de Perus. A minhas perguntas responderam simplesmente, vá ao DOPS. Para obter autorização para retirar a certidão de óbito e autorização para transportar o corpo para sua terra natal, um funcionário de nome Jair Romeu me deu um papel com o nome do delegado Tácito, do DOPS. No DOPS, o delegado Tácito me disse desconhecer o caso, que voltasse na próxima segunda-feira, dia 15. Na data indicada, fui ao DOPS, o Dr. Tácito encaminhou meu Dr. Bueno, que me mostrou entre vários papéis da certidão de óbito uma fotografia de meio corpo. Fotografia de meio corpo do meu filho depois de morto. Nesta foto aparecem duas nítidas manchas escuras. Na certidão de óbito consta como causa da morte anemia aguda traumática, atestado assinado pelo médico Isaac Abramovich. O que me causa muito estranheza, senhor presidente, é o fato de que o atestado não explica o motivo que causou a anemia. Aí se juntam os detalhes, manchas escuras que aparecem na foto. Eu pergunto, que tipo de tratamento teve meu filho antes de morrer, ou que é o mesmo o que causou concretamente sua morte? Segundo estou informado de maneira limitada, a empresa denuncia maus-tratos a presos políticos. Tenho sérias dúvidas se meu filho não foi torturado antes de morrer ou se não foi morto exatamente em consequência delas. Tenho um passado limpo de serviços prestados à nação e a consciência limpa para exigir o castigo para os assassinos. E se toma a iniciativa de denunciar e usar todos os canais para castigar os responsáveis e conseguir dar a meu filho um enterro digno em sua terra natal, e para que amanhã outros pais não tenham que, amargurados e silenciosamente, enterrar seus filhos, como se fosse possível enterrar junto a seus corpos, suas ideias, suas lembranças e a força renovadora de sua juventude. Uma grande lição a vida me ensinou, e meu filho mais do que ninguém, a lição da solidariedade humana. Em seguida, foi exigido que assinasse um documento confirmando que teríamos um encontro com uma pessoa de nome Gustavo, entre aspas, e que nós poderíamos... Não sei, isso aqui está bem fora de ordem. Isso aqui é outra coisa. Não, desculpa, está certo. Aqui é outra coisa. Desculpa, eu acho que terminou. Não, aqui é outra coisa. Uma versão dessa carta, ok, acho que achei aqui. Essa carta em espanhol foi encontrada nos arquivos do Instituto DOPS de São Paulo. Cópias da carta foram entregues aos líderes dos dois únicos partidos legais na época, a Arena MDB, acho que é a comissão aqui, Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, e aos organismos de direitos humanos da ONU e da OEA. Ela foi lida na tribuna da Câmara dos Deputados pelo parlamentar do MDB gaúcho, Nadir Rossetti, cassado, inclusive, posteriormente, em 12 de junho de 72, sendo apoiado com a parte de outros parlamentares, como Lisânias Maciel, Marcos Freire, J.G. Araújo Jorge e Jason Barreto, que eu acho que é catarinense, se não me engano. Rui, que foi enterrado no cemitério Dom Bosco, em Perus, como indigente, graças aos esforços de seu pai, acabou tendo seus restos trasladados para o jardim da família em Santa Catarina. Nessa ocasião, ainda sob domínio da ditadura, a Câmara dos Vereadores de Orleans, em corajosa atitude, votou a lei que deu o nome de Rui a uma praça daquela cidade. Na mesma época, os formandos da primeira turma de comunicação social da Federal de Santa Catarina escolheram como patrono. O relatório do Ministério da Marinha, entregue ao Ministro da Justiça, Maurício Correia, em 93, afirma que Rui foi morto em tiroteio com agentes de segurança em 15 de abril de 72. O relatório do Ministério da Aeronáutica informa que, em 15 de abril de 72, em São Paulo, recebeu voz de prisão, sacou de sua arma e atirou na equipe de segurança, sendo ferido. Mesmo assim, conseguiu evadir-se, aproveitando a escuridão, porém caiu adiante, sendo conduzido ao hospital e falecendo no trajeto. O exame da necrópsia foi realizado no Instituto Médico Legal de São Paulo em 26 de abril de 72, 11 dias após sua prisão e a data oficial de sua morte. A solicitação de exame foi assinada por um T de terrorista, termo utilizado para referir-se aos perseguidos políticos. O laudo de Isaac Abramovich não registra as escoriações e marcas de hematoma que são visíveis na única foto do rosto de Rui encontrados no arquivo do São Paulo, mas descreve tiros que não estão visíveis. Descreve tiros que não estão visíveis. Do laudo. Nota os ferimentos semelhantes àqueles produzidos pela entrada de projétil de arma de fogo na face anterior do terço médio do antebraço direito,
que são na face anterior, né, do braço, após fratura de 2 ossos do antebraço a este nível. Nota-se orifício de entrada na face lateral do hemitórax direito, na linha axilar posterior, na altura do nono espaço intercostal. Este projétil, após transfixar o lobo inferior do pulmão direito e o lobo superior do pulmão esquerdo, alojou-se no tecido celular subcutâneo da região mamária esquerda. Rui foi identificado, não se justificando seu sepultamento como indigente. A ocultação do seu corpo da família tem o objetivo de impedir qualquer esclarecimento sobre sua morte. O legista Antenor Ticarino, por ocasião da instrução dos processos disciplinares do CREMESP, Conselho Regional de Medicina, contra os legistas que assinaram laudos falsos de mortes desaparecidos políticos, iniciados nos anos 90, afirmou que o laudo de necrópsia de Rui é estranhamente sucinto e não descreve as várias lesões na face mostradas na fotografia. Além disso, atestou também que a lesão descrita no exame interno não é imediatamente mortal. O doutor Domeville afirmou que o laudo é de péssima qualidade técnica, omisso e incompleto. Não detalhou as orlas e zonas dos orifícios de entrada dos projéteis, não descreveu suas trajetórias, não fez referência à hemorragia externa. Além disso, asseverou que a hemorragia interna de 500 ml não foi suficiente para justificar a causa da morte com uma anemia aguda traumática. Em relação à fotografia, o laudo omitiu as lesões na face e equimose transversal para a gola esquerda da camisa, produzidas por compressão do tipo estrangulamento. Declarações dos presos policiais Iberê Ferreira de Sá e Almério Melquides de Araújo, que teve na outra audiência aqui, na Justiça Militar, denunciaram a morte sob tortura de Rui Fitzenroth no DOI-CODE de São Paulo. A relatora do caso, no Conselho de Direitos da Pessoa Humana, né? Comissão Especial, né? Suzana Koenig, Lisboa, votou pelo deferimento, sendo aprovado no ano de fevereiro de 96, deve ser Boas Aparecidas. Em sua homenagem, foi dado seu nome a ruas na cidade de Criciúma e Florianópolis, em Santa Catarina, e no Rio de Janeiro. As informações são do dossiê Ditadura, Mortes Aparecidas Políticos do Brasil, 6485, Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado, Imprensa Oficial de São Paulo, 2009. É isso. Bom, eu vou passar a palavra inicialmente para o Rogério. Evidente que outro dia você fez um longo depoimento, hoje você pode fazer mais uma síntese. E aí nós vamos ouvir os outros 3 convidados, depois você faz o fechamento, tá bom? Então, queria, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, como o seu depoimento é muito forte, muito importante, a gente queria começar de novo com você e primeiro agradecer, que toda vez que você é convidado, você faz esse esforço de vir aqui para São Paulo. Muito obrigado. Então, com a palavra o Rogério. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. E muito orgulho ter aqui esses companheiros do Rui e cumprimentar esse governo que está dando toda assistência e favorabilidade para que essas pessoas que, como o Rui, que caíram de forma muito brutal e muito inconsequente, prejudicando, né, ao país a existência de tantas ideias e tanto conteúdo que essas pessoas possivelmente carregavam. Eu gostaria de ouvir, primeiramente, o depoimento dos companheiros, das pessoas que não puderam expor na outra vez, né? Eu também trouxe aqui um documento vivo que eu preparei ali na outra sessão, que basicamente é a interpretação minha e da família, né, sobre a continuidade, né, da existência e da fundamentação das ideias do Rui. Então, porque aqui, inclusive, há algumas explicações que são necessárias para o conhecimento de todos, né, da autenticidade, né, e da consistência da vida do Rui. Mas eu deixo à vontade, se os companheiros quiserem expor, né, as suas importantes depoimentos. Vocês combinaram quem começa? Você quer começar, Tulo? No meu caso é mais casual, vamos dizer. Tulo Vivejani, professor Tulo Vivejani, companheiro.
Obrigado, senhor presidente. Me senti obrigado, moralmente obrigado, a participar dessa sessão e agradeço fortemente à Comissão de Mortos e Desaparecidos da Assembleia Legislativa de São Paulo, e, em particular, ao deputado Adriano Diogo, pela organização desses trabalhos que, no contexto nacional, também terão uma repercussão e uma importância extraordinária. O meu depoimento não se refere às circunstâncias da morte do Rui, por uma razão muito simples, que eu não estava no Brasil no momento de sua morte, em abril de 1972. Nós tínhamos ficado presos no presídio Tiradentes até o dia 3 de fevereiro de 1972, e, apesar do regime ditatorial não autorizar a saída imediata da cadeia e depois a viagem para o exterior, foi finalmente resolvido pela interferência da Embaixada e do Consulado da Itália, por eu ser de origem italiana. Portanto, no dia do assassinato de Rui, já me encontrava na Itália, e é sobre isso que vou desenvolver o meu depoimento. Porém, me permita dizer algumas palavras sobre o Rui. Eu conheci o Rui em 1965, depois do golpe militar, e depois de ele ter se ligado ao Partido Operário Revolucionário no Rio Grande do Sul, onde ele estava terminando os estudos no curso de jornalismo. Por conta das lógicas da organização partidária naquela época, ele, mas isso aconteceu com outros militantes, foi transferido para São Paulo. E nessas circunstâncias que eu conheci. Ao vir para São Paulo, naquele período, o Partido Operário Revolucionário tinha uma política chamada de proletarização dos seus militantes. Isto é, a inserção de alguns deles que não tinham origem entre os trabalhadores, não eram trabalhadores, irem trabalhar em fábricas para desenvolver o trabalho de politização e para tentar impulsionar lutas reivindicatórias desses mesmos trabalhadores. O Rui era um militante extremamente dedicado. Lembro-me, como se fosse hoje, a sua extrema dedicação à causa política, à luta revolucionária pelo socialismo. Sua dedicação, hoje, olhando um pouco para trás, era extremamente elevada, poderíamos dizer até excessiva. Nesta qualidade, ele foi, depois de ter trabalhado em fábricas, pela organização partidária, foi discutida a possibilidade dele ir para o Nordeste.
Isto em 1967 ou 68. Por que ir para o Nordeste? Ir para o Nordeste porque o Partido Operário Revolucionário Trotskista, em 1964, em novembro de 1964, ele tinha sofrido uma forte repressão, da qual não se havia recuperado durante bastante tempo. Muitos militantes foram presos, alguns profundamente torturados, como foi o caso da Silvia Monte Arroios. E depois de libertados, alguns deles vieram para o sul do país, particularmente para São Paulo, e o partido começou, as ideias que o partido defendia naquela época começaram a se desenvolver por meio de ligações via movimento estudantil, e alguns jovens foram incorporados à militância. Porém, para manter relações com esses jovens, manter os vínculos nacionais da organização, se pensou, aqui em São Paulo, onde existia a direção do partido, de que o Rui, por essa enorme dedicação, pudesse ir para o Nordeste para ser uma referência destes militantes. De fato, ele foi para lá e, devagar e entre grandes dificuldades, recrutaram-se ou se consolidaram os recrutamentos de alguns militantes em Recife, em João Pessoa, e alguns foram para Fortaleza, onde também foram criados algumas pequenas raízes do movimento. O Rui, nesta época, devo dizê-lo e testemunhá-lo, ele vivia numa situação de extrema precariedade, praticamente sem comer, mesmo morando em circunstâncias as piores, em razão da falta de dinheiro que existia da organização, e nunca se queixou dessa situação. Ele levava avante a busca de organização revolucionária, a luta pelo socialismo, numa perspectiva de extrema dedicação. Com esse desenvolvimento, depois de 1 ano e meio aproximadamente, mas eu não saberia dizer as datas exatas, pensou-se na possibilidade de volta do Rui para São Paulo, onde voltou a morar e onde finalmente foi preso. Eu não tive mais contato com ele a partir de agosto de 1970, quando, no dia 2 de agosto, eu fui preso por um tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, levado ao DOPS e, em seguida, ao BAN. Portanto, a minha relação com o Rui se encerra no primeiro semestre de 1970. Então, vamos à parte mais conclusiva desse meu depoimento. Em abril de 1972, nós, a minha mulher que está aqui, e meu filho mais velho, então com 1 ano, vivíamos em Roma. Como se sabe, o Partido Operário Revolucionário Trotskista era parte de uma organização internacional que se chamava Quarta Internacional. Quando o Rui foi preso, imediatamente os militantes da Quarta Internacional que estavam no Uruguai e na Argentina
souberam dos fatos e se comunicaram por meio de telefonemas e telegramas com os militantes da organização que estavam espalhados em outros países. Eu estava em Roma numa atividade não militante ativa, mas ligado com a organização e mantendo contatos. E se desencadeou, nesta época, uma campanha internacional muito forte na busca de tentar salvar a vida do Rui, porque não se soube, nós, pelo menos, não soubemos imediatamente do seu assassinato. Eu, pessoalmente, lembro de ter ido à sede da Comissão Pontifícia Justiça e Paz, situada na Praça Trastevere, em Roma, tentar a interferência da comissão para salvar a vida do Rui. Devo confessar que o êxito dessa intervenção foi zero. Não teve êxito. E outros, a área de referência com a qual estávamos desenvolvendo relações naquela época, que depois se desenvolveram muito, era com a Fundação Lélio Basso e o Tribunal Internacional para os Direitos dos Povos, chamado Tribunal Russell II. Nesta época, as iniciativas do Tribunal Russell em relação à América Latina e no Brasil ainda não haviam sido desenvolvidas, coisa que aconteceu só em 1973, mas a preocupação do próprio senador Lélio Basso e da Fundação pelas questões de direitos humanos no mundo, na América Latina e no Brasil em particular, por uma série de circunstâncias que não é possível aqui relatar, mas que fazem parte da história, era muito importante. Mas esta campanha internacional, esta denúncia pública da prisão e dos riscos que sofria Rui, como sabemos e como estamos examinando nesta tarde, não tiveram qualquer êxito. Este é o meu depoimento. Muito obrigado. Tulo, antes de passar a palavra para os outros companheiros, daria para você fazer um histórico um pouco mais da sua pessoa, da sua atuação e essa... Porque você trouxe, a gente já havia captado em outros depoimentos essa tremenda capacidade, primeiro, de despojamento do Rui, e aquele dia teve assim um pouco mais o factual da vinda dele para São Paulo, o ponto que ele foi cobrir, não é bem isso. Mas a gente queria saber o relatório um pouco mais humano, né? Da sua pessoa, um pouco, se você puder, não sei se da sua pessoa, da sua militância, do clima, o Rui aqui em São Paulo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Pode. Creio que, no essencial, foi dito. E o Rui era uma figura militante que houve muitas no Brasil e em várias organizações, nas mais diferentes organizações políticas. O Rogério, familiar dele, irmão dele, que eu conhecia, certamente conheceu muito melhor do que qualquer um de nós, poderá eventualmente confirmar. Mas o Rui vinha de uma trajetória de ligações com a igreja. Não sei qual é exatamente o vínculo que tinha com a igreja quando criança ou jovem. E ele tinha relações com outros militantes
que também tinham relações com a Igreja, cujos nomes posso recuperar, mas agora não me lembro. Um deles, primo de Dom Paulo Evaristo Arns, inclusive. O Heriberto, né? Heriberto Bach. De Forquilinha. Por que eu lembro isso? Porque, na minha experiência, os militantes que vêm de relações com a Igreja, próximas ou longínquas, no caso desse militante Heriberto, foi inclusive seminarista, esta aproximação de pessoas que tinham vínculos com a Igreja com a militância socialista e marxista produziu vários tipos de resultados, certamente. Não vamos fazer uma sociologia desses resultados nesse momento, porque são os mais díspares. Mas, numa parte significativa destes militantes, é esta tradição religiosa católica, às vezes outras religiões, inclusive, mas religiosa católica, no caso. E a militância marxista-socialista produziu uma figura de extrema dedicação à causa. E, em muitos desses casos, indo sempre à aceitação das circunstâncias mais pesadas da militância política, do sacrifício pessoal mais extremo e de uma dedicação que tinha a ver com a razão e com o coração. Essa é a forma como eu vejo o Rui na época em que convivemos aqui em São Paulo, juntos, e pelo que pude acompanhar da sua militância no Nordeste. As descrições que ele fazia quando voltava para fazer discussões políticas, levar o jornal Frente Operária para o Nordeste, tornava visível essa enorme dedicação à causa. É por isso que eu acho interessante a ideia do vínculo da fé com a razão. A soma desses dois fatores, em alguns casos, não em todos, em alguns casos, produzia níveis de uma dedicação extremamente exemplar. Claro que havia outros militantes com dedicação exemplar, de vários tipos, sem esse tipo de origem e de formação social. Mas, nesse caso, isso era extremamente importante. O grupo no qual ele se formou politicamente, já quando, no fim da adolescência e no início da vida adulta, foi de Santa Catarina, de Orleans, para Porto Alegre estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o introduziu neste grupo, onde havia diferentes formações, e lhe deu a possibilidade de estudo e de reflexão. O Rui era também um militante dedicado ao estudo, com leituras significativas, e o que lhe davam a segurança, no entender dele e de outros, lhe davam a segurança de aquele investimento pessoal produziria os resultados de uma sociedade igualitária e justa. Companheira Maria do Socorro Vivejane. Te corrijo. Vigevane. Bom, boa tarde a todos. Com uma certa emoção que
tenho que falar sobre o Rui. Como já foi dito pelo Tulo e pelos depoimentos que houve na primeira plenária, que nós não estávamos presentes, acho que já houve uma descrição já se falou muito sobre o Rui. E, assim, o meu depoimento vai se ater mais ou menos a... Eu conheci o Rui em João Pessoa, né? Eu fazia parte do partido em João Pessoa, que, justamente como falou o Tulo, quando houve a repressão, tanto em João Pessoa como em Recife, a militância se tornou quase impossível. E, então, parte desses militantes que estavam lá vieram para São Paulo. Entre esses militantes, eu. A primeira vez que eu conheci o Rui foi em João Pessoa. Estávamos eu e a Karen, a mulher do Almério Melquiades, e na praia, em Tambaú, nós fizemos uma reunião muito informal sobre, penso que provavelmente sobre a nossa vinda. Eu vim para cá em 67, para São Paulo, em março de 67. Imagino que esse encontro com o Rui deve ter acontecido em 66, provavelmente. Foi a única vez que eu vi o Rui, que eu me encontrei com o Rui, em João Pessoa. E depois nós militamos, naturalmente, aqui em São Paulo, juntos. Não fazíamos parte da mesma célula, mas havia reuniões em que o Rui estava presente. O que é que eu posso dizer do Rui? Já foi dito. Era um quadro importante do partido, politicamente muito preparado e muito abnegado. Era uma pessoa que, como o Tulo falou, não se lamentava mais das condições, nem falava sobre isso. Quer dizer, era uma pessoa que resistiu às consequências de fome, de ter que morar mal, que muitos de nós também vivíamos assim, e sem nunca reclamar, mas, muito pelo contrário, foi sempre um quadro muito importante. Tanto é verdade que o partido pensou de mandá-lo para o Nordeste, para justamente reorganizar o partido ali, ou trazer os militantes para aqui, para São Paulo. Então, acho que a morte do Rui foi uma consequência, seguramente, da coerência que ele teve na vida, como militante político, com a tortura, certamente sofreu, e certamente essas foram as circunstâncias da morte dele. Sobre isso nós não temos nenhuma dúvida, que certamente o Rui, antes de morrer, foi barbaramente torturado, como a carta do pai dele o demonstra. Então, é esse o testemunho que eu queria dar, né, sobre o Rui, da importância que ele teve para o partido e da pessoa grande que ele era, como se diz, e a preparação dele política e a militância política dele, que era uma militância absolutamente dedicada, absolutamente convencido daquilo que estava fazendo, convencido pelas ideias que ele lutava. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre o Rui. Acho que esse é um momento importante, acho que essa comissão nacional tem que trazer à luz as circunstâncias da morte do Rui, porque nós, nos militantes, não houve testemunho como ele foi morto, nem as circunstâncias em que ele foi morto, e que foi preso e que foi morto. Nós não estávamos na Itália, como o Tulo falou, nós fomos presos em 70, né, meados de 70, agosto de 1970, eu estava grávida do meu filho, Homero, que nasceu em janeiro de 71. Né, em 72, em fevereiro de 72, nós fomos para a Itália. Então, quando nós soubemos da prisão do Rui, nós estávamos lá. E, em seguida, nós soubemos que ele
tinha sido assassinado. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Sebastião Neto. Meu depoimento é um depoimento assim. Eu fiquei muitos anos com essa história na cabeça, e acho que a maioria nem do pessoal que militou com o Rui sabe. Eu já conversei rapidamente com um outro. Então, assim, não tem como não lembrar as circunstâncias da morte do Rui e do Olavo. Porque 70, quando o Olavo é morto, numa situação no 1º de maio, apesar de ser muito em cima do ato 5, foi morto num ato público, os sindicatos se mobilizaram. Houve uma campanha eleitoral no ano 70. O Montoro teve um papel muito positivo. O Pedroso Horta foi espetacular, uma pessoa de uma dignidade a toda a prova, que era o presidente do MDB, pessoa de uma dignidade incrível, embora muito doente, foi uma pessoa absolutamente solidária. O Covas ajudou muito, não é? Que estava caçado também. Quando chega a 72, porque a circunstância da morte do Rui se dá na queda de uma organização, não de um ato sindical. Então, a circunstância muda radicalmente. E 72 é um clima muito pior, mas é muito, muito ruim. Você não tinha por onde se mexer. Então, nessa queda, eu era um militante de base, ficamos sabendo, assim, caiu tudo, né? Ficamos sabendo o Iberê Bandeira de Mello, doutor Iberê Bandeira de Mello, que defendia alguém, o escritório dele defendia algum de vocês, eu não sei quem que ele era, o cliente dele, pede para conversar, eu vou lá, eu era um moleque, né? Ele falou, olha, você tem que ir atrás, porque morreu alguém que tem um nome parecido com mais ou menos, falou uma palavra, não conseguia pronunciar o nome, não sabia o nome do Rui. Mas vocês têm que ir atrás disso, né? O Iberê Bandeira de Mello. Tinha um escritório, não me lembro com quem que era na época, era perto da Praça da Sé. Devia ser advogado, alguém lá devia ser advogado, não sei se o Belisário estava começando na época. Depois tem outro rolo com o Belisário, não sei se é dali. Mas o Iberê que falou, olha, morreu uma pessoa, não, achamos que morreu uma pessoa, tem um boato muito forte, que morreu uma pessoa que tem um nome mais ou menos, aí dos que tinham estado presos, só poderia ser o Rui, pelo nome, que realmente é um nome difícil de falar, né, aqui em São Paulo. Os catarinenses falam com a maior facilidade. Qualquer telefonista catarina, você liga lá, ela sabe te dar o telefone da família Fitzenreuter, mas aqui em São Paulo ninguém sabe falar. E aí, com os remanescentes que haviam, né, tentamos lembrar como é que podia achar essa família, como que podia ir atrás, né? Aí alguém lembrou que o irmão trabalhava na IBM. Eu fui para Curitiba, sabia que morava em Curitiba, e fui na IBM, com a maior cara de pau. Vou lá procurar uma pessoa que não me conhece, que pode achar que eu sou um agente provocador, né? E jovem, ainda por cima. E procurei o irmão. E foi uma conversa muito difícil com o Reinaldo, né, que é uma pena que não possa vir aqui. E o Reinaldo, muito desconfiado, dizia assim, mas quem é você? O que você tem a ver com isso? Aí ele se lembrou da minha cara, daquele 1º de maio da Vila Prudente, 69, se não me engano. Eu lembro que uma época ruim, fizemos um 1º de maio de bairro. Eu acho que só pode ser 69, porque 68 foi na Praça da Sé, vocês estavam presos em 70, 71, então foi em 69. Né? Ele falou, você lembra de alguma coisa? Não, me diz... Não, eu falei para ele assim, mas você não estava lá no 1º de maio? Ele falou, mas aonde era? E eu, que também não conhecia, me falei, na Vila Prudente. Aí ele falou, estou me lembrando de você. Assim, foi aí que começou a quebrar o gelo para poder ter acesso à família. Não é? Aí me deu o endereço da família lá em Orleans. Vocês têm que imaginar que Orleans era uma cidade muito pequena, estrada de terra, aqueles ônibus que iam junto, Galinha, você ia lá para Tubarão, acho que Tubarão, podia Tubarão, não é isso?
E eu ali andando com aquele meu sotaque bastante caipira, um ser estranho em Santa Catarina. Chego na cidade, a mesma dificuldade, porque como é que eu vou convencer um senhor, uma pessoa super... Primeiro, você chega na cidade, você vira atração. Que essa pessoa que entrou naquela era uma casa meio central, a casa de vocês lá, né? O pai dele o pai de vocês é uma figura pouco falada, mas absolutamente excepcional, uma pessoa de uma doçura, de uma coerência própria, né? Porque ele era tão interessante que eu me lembro de uma propaganda, acho que da Petrobras, que se assobiava o hino nacional. Ele era músico, né? E não sei se por ofício ou por gosto, não, é você que sabe melhor, né? Mas ele escreveu lá para a propaganda dizendo que tinha uma nota errada no assobio da música, uma pessoa assim muito da música mesmo, né? E foi uma dificuldade enorme, porque qual era o drama? Nós estávamos assim 99% convencidos que ele estava morto, mas não tinha nenhuma prova disso. Ninguém dizia assim, está morto, foi morto. Então, você tem de convencer os pais a virem ver o filho preso, mas se preparando para o choque de descobrir que o filho estava morto. Então, eu me sentia muito mal nessa situação, muito mal. Porque, se eu dissesse está morto, geraria uma reação emocional absolutamente diferente. Mas você é meio, vamos dizer assim, incorreto ao não falar que seguramente deve estar morto. Então, é uma situação muito difícil, muito difícil. Não tinha onde ficar em São Paulo, recorremos ao Reinaldo, que lembrou de um apartamento aqui na Vitorino Carmilo, que é na Barra Funda, quase esquina com a Glete, um apartamentinho de jovens, e uns coleguinhas dele que trabalhavam com ele na IBM, os catarinenses lá, ou paranaenses também, não me lembro direito. E aqueles jovens que não tinham nada a ver com isso, não sabiam de política, não é? Deixar os velhos ficarem na casa, com uma figura estranha, que era eu, que entrava e saía furtivamente, não dizia direito onde morava, que não tinha telefone, que fazia todos os rituais para marcar encontro, né? Vocês têm que imaginar um casal de pessoas do interior de Santa Catarina, do município pequeno, não é? Absolutamente habituados a um certo tipo de vida, em São Paulo, e tendo que se deslocar com esses... Porque veio o pai e a mãe. É Leoni, tua mãe, como é o nome? Leoni, dona Leoni, né? Desculpa, mas realmente a gente até faz esforço para esquecer, né? Viemos, eles meio que me adotaram assim, como uma pessoa de confiança. Então eu tinha que fazer, se ia no DOI-CODE, eu dizia, olha, você vai sair, vai subir 3 quadras, vai circular 2 quarteirões à direita, vou circular à esquerda. Nós temos que ver se não tem ninguém seguindo. Depois você vai pegar um ônibus, vai encontrar de novo naquele lugar lá, e falava, sei lá, Paulista, ou qualquer lugar. Sendo que eu também estava com prisão preventiva decretada. Então, para mim, eu não podia dizer para eles tudo, não podia dizer direito, nem que estava com prisão preventiva decretada, já tinha 2 processos com 2 prisões, e nem que o filho estava morto. Então, toda a minha preparação era quando ele descobrisse que o filho tinha morrido. Porque a notícia inicial não era de morte, era de prisão. Era de prisão, né? Eu tenho uma dúvida, porque aqui fala que o corpo dele estava em Perus. Não estava no IML? Não, estava no Perus. Depois que eles... Foi? Não, eu realmente, esse pedaço eu não sei. Ah, não, tudo bem. Tá, então passa. Mas se não tem dúvida, não tem dúvida. Eu queria dizer o seguinte, eu tentei procurar um Montoro, que tinha se tornado inacessível, né? Fomos atrás do Tito Costa, que era o suplente dele, tinha um escritório ali perto do Lago São Francisco.
Foi muito difícil marcar com o Montoro, quer dizer, por isso que eu falo, é um clima completamente diferente do Olavo. Sendo muito cruel, eu diria que a morte do Rui não tinha o charme que tinha a morte do Olavo, para os políticos. Sendo muito cruel. Mas é uma coisa que a gente sentiu muito na pele. Muito na pele. Ninguém queria falar com a gente. E também isso é uma coisa que não... Por exemplo, eu me lembro que seu pai teve uma crise de choro quando saiu da casa do Montoro. Tal a indiferença que o Montoro tratou ele. O Montoro estava numa reunião qualquer lá, veio uma senhora lá, falou com a gente, deve ser empregada, depois a dona Lucy veio e falou, espera um pouquinho. Ficamos assim meio... É aqui perto a casa dele, no Jardim Paulo, é por aqui, né? E veio depois ele, conversou com a gente em pé, não é? Em pé, e disse assim que realmente não dava para fazer nada. E assim, o Montoro era, vamos dizer, a grande cartada que a gente tinha na mão, porque tinha sido muito solidário na história do Olavo. Não é? Não me lembro direito como foram os encaminhamentos, se deixamos uma carta, alguma coisa, e aí foi essa história do MDB, ou se voltamos lá com o pessoal, não me lembro aí realmente como foi chegar na mão do Nadir Rossetti, isso eu não me lembro direito como foi. Mas, assim, a morte de um militante, e muitos de vocês aqui que passaram por isso em outras organizações, ou na própria organização, clandestino, ela é muito difícil de ser assumida por quem não é do meio. Muito difícil. Muito, muito difícil. Né? Por isso que eu comparo com o caso do Olavo. A carta, se é essa a carta que foi redigida em São Paulo, Rogério, eu participei dessa carta o tempo todo, da redação inteira, claro. Tem a cara do seu pai, o jeitão dele, a construção inteira, né? Porque o seu pai, de certa forma, assim como ele corrigiu lá o subiu na música do hino nacional, né? Assim como a gente veio brincando, naquela época, acho que o Sebastião Neto tinha um jornal Política, tinha uma coisa assim, nem o tigre, né? Nem o elefante, que o AS Shell são nacionais, abasteçam nos postos da Petrobras, tinha essa brincadeira. E a gente veio brincando, não, a gente só vai abastecer no posto da Petrobras. Cria-se um clima dessas coisas, não? Então, uma pessoa que tinha esse sentimento nacional, e, de certa forma, vamos dizer, uma espécie de confiança nas autoridades. Então, quando ele faz a carta, ele esperava uma resposta, no mínimo uma resposta, não é? Quer dizer, assim, a crueldade da coisa não tem limites. E você não pode dizer à pessoa, não faz a carta que o senhor vai perder tempo. Eu achava que tinha que fazer, até porque era um documento, como tem hoje, é um documento. Eu, na minha imaturidade, tinha compreensão suficiente para dizer, não, vamos fazer a carta, vamos fazer. E tentamos, acho que uns 3 ou 4 cartórios. Fomos lá perto do MAP, do antigo MAP, ali perto do Viaduto do Chá. Fomos aqui na Vila Mariana. Nenhum cartório quis reconhecer a firma dele. Veja que coisa absurda. Um documento é um documento. Alguém assina, é responsável pelo que está assinado. Os cartórios não reconheceram a firma. Depois, não sei se depois teve como reconhecer. Do que eu me lembro, aqui em São Paulo, não, você tem a original, né? Não tem essa carta. Mas me lembro que nós andamos aqui em vários cartórios, uma dificuldade enorme, para o cara dizer, não, isso aqui não vou reconhecer a firma, não. Então, tem uma gosma na sociedade, quando tem uma ditadura, que ela meio entra de forma assim, invisível. Não é? Então, são essas pequenas observações. Né? Lá no STM, no processo, tem essa foto mais nítida, aonde aparece o esmagamento aqui. Ó. Isso que chamam de manchas, não são manchas. É o esmagamento aqui. Quando eu fui no STM buscar os documentos... Aqui aonde fala? Aqui na fronte, nessa posição aqui. Ó. Tem um esmagamento aqui, que dá uma sensação de alguém que foi golpeado, tipo assim, uma barra de ferro. É um afundamento aqui. Uma coronhada tem que ser muita coronha, viu? Tem que ser um fuzil. É uma coisa muito...
não, é uma sensação de pancada muito forte. Eu sempre tive esse... Está no processo do porte, só que quando você vai... na época eu fui tirar, uns 6, 7 anos atrás, fui lá pegar... O oficial não permite que você tire as páginas que não constam o seu nome. É uma coisa maluca. Acho que agora, com essa lei de acesso à informação, pode. O advogado talvez possa. Mas ele não permite que você tire páginas que não são do seu processo. É uma maluquice a conversa, né? E é um oficial que fica lá, olhando que você pegar os materiais. Muito educado, muito profissional. Superior Tribunal Militar, em Brasília. Né? Mas tem essa foto, né? Por isso que eu acho que... porque aqui fala da tortura, mas eu não sei se alguém viu ele sendo torturado. Eu não tenho esse testemunho. Não, porque aqui fala que o Eberê e o Almério denunciou a tortura, mas eu acho que ninguém viu ele sendo torturado. O caso dele é o mesmo caso do Paulo Stuart. Você passou, tinha uma blusa, não sei o quê, mas ninguém viu a pessoa presa, torturada. Que eu saiba, do Rui. Que eu saiba. Que eu saiba, ninguém viu ele sendo torturado, teve na cela e tal. Não sei por que deram os tiros, né? O boato que surgiu na época é que, isso para quem estava fora da cadeia, que ele teria tentado jogar fora uma conta de luz, alguma coisa assim, teriam confundido com a arma e teriam atirado nele. Isso foi o que circulou, uma versão meio... aquelas coisas que circulam quando das quedas, né? Mas, quando eu vi a foto do STM, eu tenho uma sensação muito nítida de alguma coisa muito dura que bateram aqui nele. Porque a foto que está lá é uma foto de rosto. E você sabe que, quando falam das fotos aqui, falam meio corpo, foto não sei o quê. Essa é uma foto de rosto, de meio busto, né? Como uma estátua, assim, né? Então, e tem um fundamento aqui. Um fundamento aqui. Lembra um pouco a foto do pai do Ivan, sabe aquela foto deformada, sabe? Então, é isso. Eu tenho essas dúvidas, né? Queria muito... me pergunta coisa pessoal, Adriano. Queria muito, Rogério, estar com vocês. Tenho muita vontade... a sua família me abrigou em Curitiba depois. O teu cunhado e a tua irmã, que vieram lá de Estrela, né? Se tomava vinho rascante todo almoço. Eu trabalhei na maior fábrica de Curitiba, até sair uma outra preventiva, eu tive que sair de Curitiba. Mas isso é outra história, né? Mas, assim, uma família que, vamos dizer assim, que teve, assim, a solidariedade com a gente também, vamos dizer assim, né? Foram muito... E depois, naturalmente, pela situação até sair a 77, 78, a gente não teve como... ligava de vez em quando, falava com vocês, por isso que era fácil conseguir o telefone. Você ligava lá, falava Fitzenreuth, nenhum telefone te dizia para dizer o nome, eu sabia que era fácil achar a família, não anotava nada, mas depois passava outro ano, ligava, 2 anos depois ligava, e aí a vida deixou a gente aqui onde nós estamos agora. É isso. Eu queria uma cópia da carta depois. Tá. Eu queria... Rogério. Não sei se teria mais alguém para depor. Alguém mais gostaria de contribuir antes do Rogério fazer o fechamento? Que ele vai fazer uma fala de... Vai lá, Rogério, se alguém se animar, a gente interrompe. Eu quero agradecer profundamente a intervenção dos companheiros, né, pela responsabilidade, Maria do Socorro, que nós temos daqui para frente de construir a plataforma política de que Rui construiu. Eu conheci a equipe do Rui quando da fundação do PT. Através dessa
convivência, eu sempre me baseei muito nas coisas que o Rui passou, nas coisas que ele me ensinava, que ele pouco falava, mas escrevia muito para a família. Ele se preparou muito durante a sua vida. Eu já citei aqui na outra reunião, mas eu vou repetir para ficar bem claro. Agora eu vou ter que responder também a tua pergunta. O Rui não teve influência religiosa, como ele lutou para romper os traços da religiosidade. A minha família é católica, né? Ele mesmo chegou a frequentar a igreja, como toda cidade pequena, você vai à igreja. Mas, quando ele foi para Porto Alegre, ele procurou se construir como uma pessoa que não obtivesse nenhuma influência, que travasse a sua trajetória de ser um homem público. Inclusive, no diário dele, que era onde ele sempre manifestava as suas impressões, a sua luta interna para ser um homem mais íntegro possível, ele tem textos, por exemplo, do padre da cidade. Ele sonha que o padre faz uma carta para ele e ele tem que responder essa carta para o padre. É muito interessante, porque a luta dele para se construir como um quadro, como uma pessoa que não deixasse nada preso para trás. Ele queria ser o mais, vamos dizer assim, transparente possível consigo mesmo. É uma luta consigo mesmo. Esse diário do Rui é uma luta consigo mesmo, para que ele pudesse se tornar o que ele veio a conhecer em 1964, 1965. Eu não sei como aconteceu isso, como eu sei pelas cartas que a família recebia, quando ele conheceu o posadismo. Porque até então ele ainda não conhecia o trotskismo, e rapidamente ele passou a conhecer o posadismo. Então vinham muitas cartas do Rui, cartas grandes, falando sobre, aí já não era sobre o nacionalismo, sobre o Jango. Eram cartas que falavam de Cuba, do Egito, da Europa e da União, e fundamentalmente da União Soviética. O Rui, a partir daquela etapa, ele é como todos nós sabemos que alguém ganhou alguém. Alguém teve a influência sobre outra pessoa, em tudo que nós fazemos na vida. Mas o Rui, nessa época, ele ficou muito... Ele era até um pouco anti-Brizola. E, de repente, ele virou brizolista. E meu pai discutia, mas você era contra, ele dava risada com ele. Você era contra o Brizola, agora virou a favor do Brizola. Talvez fosse a capacidade que ele tivesse de se corrigir, né? De se conhecer a si próprio, e, olha, eu preciso mudar, essa é a posição correta, esse é o mundo, esse é o nacionalismo revolucionário de Brizola. Então, tem realmente muitos episódios na vida do Rui, mas sempre foi, a religião para ele sempre foi uma coisa muito respeitosa. Inclusive, quando a minha irmã casou na igreja, ele faz uma intervenção muito bonita. Nós temos essa foto dele na igreja, o padre dando uma hóstia sagrada para ele. Esse mesmo padre, porque muito mais do que a religião, era a realidade, era a revolução. Então,
Eu, como irmão mais novo, eu aprendi, e cabe, acho que a todos nós, relevar a sua obra, continuar aquilo que ele não conseguiu e que ele mais pretendia, que era que esse país vivesse em situações muito mais avançadas. Deputado, você tem um plenário, tem uma vida pública de grande prestígio, mas eu, como um cidadão, irmão de uma pessoa que foi interrompido brutalmente na vida, aumenta ainda mais a minha responsabilidade quando se sabe que foi bloqueado, foi assassinado, foi morto, sabe lá de que forma. Então, é necessário pensar no acervo cultural. A minha outra intervenção, que nós preparamos, minha família, eu acho muito importante que essa comissão valorizasse essa intervenção, porque foi estudada entre meus irmãos, para que politicamente completasse a áurea, a vontade do Rui Fitzenreuter. Eu vou citar aqui uma carta, um pequeno trecho, uma carta que ele fala para a família, feita em 1970, naqueles papeizinhos bem fininhos que tinha que botar logo no correio, porque senão, se alguém visse ele com essa carta, ele podia ser preso. Em 30 de maio de 70, ele fala sobre cada um, sobre o pai, sobre a mãe, mas, rapidamente, sobre a mãe, ele fala assim, que a mãe, quanto à mãe, penso que está muito bem. Pareceu-me ao contrário, porque ele tinha nos visitado. Pareceu outras vezes que a mãe está nova, bastante conservada. Se cuidar, vai durar muito ainda. Tomara que dure, é o nosso desejo. Eu, pessoalmente, creio que a nossa geração, incluindo muita gente de gerações anteriores, como a de vocês, vão ter a vida eterna, ou pelo menos vão durar muito tempo, muito mais do que se vive agora. Se a gente vive pouco hoje em dia, é porque se tem de que colocar a cabeça para lutar, viver, procurar trabalho, preocupar-se pelo futuro incerto, comer mal pela alimentação descuidada do sistema capitalista, pelo roubo, pela sem-vergonhice que domina toda a sociedade, pela despreocupação que há pelo homem. Porém, isso vai mudar. Ainda li dias atrás uma revista americana, e na URSS, as crianças são as mais bonitas do mundo. Desde os 18 meses, já são educadas coletivamente. E o Estado dispensa um cuidado que faz da criança, neste país, o centro mais atencioso por parte da sociedade. Aqui é o contrário. As crianças não têm nem o que comer. Basta ver o que está passando a população de nosso Nordeste brasileiro, onde a gente é obrigado a abandonar tudo pelas secas e pelo Estado, que proporciona a mínima assistência, salvo alguns aplicativos ridículos. Tem outras intervenções. Então, é dessa forma que o Rui sempre nos educou. E quando é essa carta? 30 de maio de 1970. Deputado, companheiros, eu não quero me estender muito, mas a carta que eu li a outra vez é um resumo que eu fiz e torno necessária que esse documento sintetize a necessidade da divulgação das ideias do meu irmão. Mais do que buscar a causa mortis de Rui Osvaldo, é porque havia tanto interesse em eliminá-lo.
A experiência, nós não podemos nos curvar diante de tantos progressos que a humanidade já alcançou. Talvez daqui a muitas décadas, futuras gerações poderão lembrar, discutir com mais profundidade o que é essa ilha de Cuba, que não manda soldados para outros países, manda médicos. Que é a consistência de um país que não tem a modernidade que tem num país capitalista como o Brasil, mas que tem a vida soberana, um povo que se sente vanguarda do mundo. Inteligência, cultura. Não há mortes por acaso em Cuba. A União Soviética, o Muro de Berlim, que tantos acabou, eliminou-se, mas está aqui, que o Rui já dizia, as crianças viviam bem. Houve grandes progressos, porque a humanidade não se alcança determinado projeto de construção da sociedade, de vida, de melhorias, se não for de passo a passo. É preciso entender que essas conquistas, que eliminou-se tantas qualidades do capitalismo na União Soviética e depois veio a se corromper as suas direções, caiu a União Soviética, mas será que a consciência do povo soviético, da humanidade, a esperança que tantos países sobreviveram materialmente, inclusive, com a União Soviética? Cuba é um país que sobreviveu com a União Soviética. Então, as ideias de Rui, ainda gerações futuras continuarão pesquisando e estudando para que isso sirva de contribuição para buscar medidas socialistas. O socialismo não é uma causa de livro, né? De intelectual. São medidas materiais que se fez e está se construindo em todo o mundo. Então, eu queria terminar dizendo aos companheiros que cada vez mais eu me sinto animado, me sinto emotivado pela contribuição que Rui deixou nos seus escritos, na sua confiança, está a persistência de que a humanidade se encontrará consigo mesma. E haverá que esperar, em curto prazo, historicamente, isso não é de um mês, alguns anos, mas são algumas décadas que mostram que a humanidade se encontra consigo mesmo, um caminho para o socialismo. Aqui no Brasil mesmo, são feitas várias experiências críticas, mas há um partido, né, que, com todas as suas deficiências, né, tornou o país com classes mais populares, muito mais crescendo, saindo da miséria, das condições atrasadas que ainda tem muito o que fazer. Eu quero agradecer ao deputado, mais uma vez, a oportunidade, né, aos companheiros que vieram aqui para prestar seu depoimento, mas eu quero dizer que eu vou publicar brevemente um livro sobre o Rui, né? Vou tentar fazer desse livro, né, a minha maior dedicação possível para que isso seja de estímulo
as gerações novas, gerações que estudam, que querem fazer o desenvolvimento e o crescimento da humanidade. Muito obrigado. Sebastião Neto. Não, nessa questão, por exemplo, para a comissão estadual, trabalhando junto com a nacional, no caso, por exemplo, digamos que essa foto que eu falei tem a ver realmente com... Hein? Você tem essa foto? E aparece... Aparece esse esmagamento? Não, mas faz sua pergunta. Não, a minha questão é um documento. Se é útil como documento, como é que funciona isso? Eu estou perguntando. Faz a sua pergunta. A minha pergunta porque essas citações aqui são um pouco vagas, né? A minha pergunta é se a foto evidencia uma brutalidade, porque as outras não aparecem os tiros, não aparece nada, me parece. Não sei que você, aqui nessa galeria de horrores tem. Se isso existe, né? Como que faz? Te pega isso? Como que funciona? Não sei. Se isso existe e ainda não foi... Isso, não foi anexado, juntado ao dossiê de mortos desaparecidos produzido pela Melinha, você faz um requerimento, a gente aprova o requerimento e pede para o Arquivo Nacional ou para o STM, a gente encaminha isso. Tá? Isso aí tem que ser feito. É o objetivo. É uma contribuição importante. A Melinha quer falar. Com a palavra. Não, é bom que traga esses dados. Se tiver, ótimo. A Melinha com a palavra. Falar, né? Bom, boa tarde, a Melinha Teles. Em relação à foto, pode fazer a petição junto ao STM, mas nós, tanto aqui tem um livro, aqui na Comissão da Verdade, aqui do Estado de São Paulo, e nós, da Comissão de Familiares, nós temos a foto. Nós podemos trazer aqui a foto, que é uma cópia, porque essa foto, originalmente, ela foi feita no Instituto Médico Legal aqui do Estado de São Paulo. E nós fizemos uma pesquisa de todo o período, de 1968 a 76. Quer dizer, de todo o período, não, desse período, 1968 a 1976, inclui o Rui. Inclusive, lá a gente viu que o corpo foi encaminhado para o cemitério de Perus, né? Bom, eu acho que, em relação à foto, é isso. E eu queria só perguntar ao Rogério se ele quer deixar aqui o pedido por escrito, acho que poderia ser por escrito ou falado, né, e a gente reproduz, que nós estamos encaminhando a retificação dos atestados de óbito. Porque o caso do Rui, o que foi comprovado lá na Comissão de Mortes e Desaparecidos, da Secretaria de Direitos Humanos, e aqui também na outra audiência, deixou muito claro que ele foi preso. O Rui foi preso. Ele foi entregue, ele vivia numa casa que era uma gráfica, ele foi entregue. Né? Você estava aqui, né, Rogério? E ali ele foi, e depois dali que não se sabe o que aconteceu com ele. Né? Agora, como a gente tem praticamente todos os casos que a gente consegue testemunha, a história é muito parecida. É preso, torturado e morto, na Operação Bandeirantes, ali no DOI-CODE. O Rui deve ter tido o mesmo destino, pelo menos foi essa a confirmação da Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, que, em função da Lei 9.140, em 1995, recebe um requerimento dos familiares para que ele fosse reconhecido como de responsabilidade do Estado. Isso acontece, e os familiares, inclusive, receberam uma pequena indenização, uma indenização simbólica, porque o Estado se responsabilizou pela morte do Rui. Né? Então, eu acho que, quanto a isto, parece que infelizmente, essa versão. Agora,
Esse pedido, nós aqui estamos com encaminhamento, então, da retificação dos atestados de óbito, porque, geralmente, o atestado de óbito, no máximo, quando fala que morreu de anemia aguda. Eu não lembro ele morreu de anemia aguda. É tortura, porque tortura dá anemia aguda, porque dá hemorragia interna. Ele deve ter sido espancado até a morte, né? E anemia aguda, mas aonde e por quê? Então, nós estamos articulando, junto com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Judiciário, para que acrescente anemia aguda sob torturas no DOI-CODE do 2º Exército, né, de São Paulo, no DOI-CODE de São Paulo. Pelo menos isto, nós estamos tentando, todo o nosso esforço é nesse sentido, de colocar isso. Então, eu pediria ao Rogério, que já está aqui, para ele fazer esse pedido, se é da vontade da família, de fazer a retificação do atestado de óbito. Porque, como é mais um outro, sempre é um processo doloroso, difícil, de mexer com o atestado de óbito, né? Mexer com a documentação daquele morto, daquela pessoa que a gente perdeu tão brutalmente, né? Como você disse. Então, nós estamos pedindo essa autorização, seja por escrito ou seja oral, porque a gente não, para que a gente não tenha que mexer com a documentação sem que a família tome conhecimento, entendeu? Nós autorizamos a retificação desse atestado, mas existe ainda um dado mais importante, é que quando meu pai foi buscar o corpo do Rui em Perus, no livro do cemitério constava como 20 de abril. Então, se ele foi morto, né, foi preso no dia 15, o que sucedeu nesses 5 dias? Né? Porque, naturalmente, um corpo, depois de morto, ele é no máximo um dia depois. Né? Então, é mais uma prova, né, de que realmente ele morreu em situações de tortura, de resistência. Né, e, pelo que se sabe de todos os companheiros, eu preciso da confirmação, é que nenhuma casa, depois que ele foi preso, veio a ser... caiu sobre a custódia dele, vamos dizer assim, responsabilidade dele. Mas o que é importante para nós também é que, quando esse documento for expedido, né, que isso conste publicamente, né, essa modificação, porque a família sempre precisa justificar à sociedade essa nova condição que aconteceu com o Rui. Então, antes de... Primeiro, parabéns pelas suas palavras, é importantíssimo. Você, pela sua família, é difícil a família que foi impactada com essa morte, com esse crime, ter alguém que continue querendo publicar, isso é importantíssimo. E o que tiver nosso alcance para ajudar nessa publicação, nós estamos nos colocando à disposição. Só complementar. A indenização que a família recebeu pela morte do Rui, ela está sendo totalmente investida no restabelecimento de material, de pesquisa, né, sobre o Rui. Esse livro, tudo será investido novamente na vida dele. Então, até quero comunicar que existe um site do pai do Rui, que meu pai era músico, realmente, mas era funcionário público, mas tinha esse hobby. Então, tem lá um site chamado Vadico de Orleans, porque não é o mesmo Vadico famoso lá, companheiro do Noel Rosa, por isso que é de Orleans, para não pegar a sombra do outro. Mas, então, acredito que até o fim desse mês, vocês poderão escutar lá a voz do Rui, uma carta que ele fez para a família, e alguns depoimentos, e algumas coisas que, eventualmente, vocês queiram contribuir com esse início de site virtual assim, do Rui, né?
chama-se www.vadicodeorleans.com. Tem músicas da cidade, músicas, né, lá do interior, mas eu pretendo torná-lo muito rico nas contribuições que todos queiram colaborar e deixar registrado nesse site na internet. Então, só queria pedir, antes de encerrar, que, se fosse possível, já colocar na página da comissão o resumo dessa audiência com essas fotos que existem de arquivo, né? Tanto o registro do Diário Oficial quanto esse resumo que a Thaís está fazendo hoje, se possível com a foto do irmão, do Tulo e dos companheiros do Rui, né? Fazer um resumo legal dessa audiência, com essas explicações e tudo mais, né? Então, Amelinha, acho que podemos indo concluindo esse depoimento, né? Então, queria mais uma vez, agradecer a sua vinda a São Paulo. Nós queremos recuperar o testemunhal. Queríamos produzir um texto a ser gravado na primeira pessoa. Já falei com o professor Tulo aqui hoje, com o Neto, para ver se o Murilo faz um resumo para ser gravado em 10 minutos na primeira pessoa da vida do Rui, e que é um projeto que a gente tem aqui na comissão para dar vida a esses personagens. Vamos procurar alguém para fazer essa gravação tão importante. Bom, tem aquele documento da audiência passada, ficou aqui na comissão, né? Aquele documento longo que você leu, ficou, né? Fala. Rogério. É o seguinte, eu deixei esse documento, uma contribuição, uma preparação que a gente fez na responsabilidade mais política e histórica da vida do Rui. É esse documento que nós já lemos na outra sessão. Mas eu também faria aqui uma solicitação, deputado, para que os contemporâneos de Rui também pudessem ser ouvidos nessa sessão, que seria muito importante, né? Os posadistas, hoje militantes ativos, que continuam, né, na militância, para que pudessem contribuir com a maior exatidão política da continuidade das ideias de Rui. Na outra sessão, nós trouxemos alguns companheiros, sim, até os mais jovens, né? Sim. Tem uma corrente escrita dentro do PT, né? Legalmente escrita. A Helena esteve aqui, sim, mas tem outros que poderiam, evidentemente, ser chamados. Não. Deixa eu responder, sem problemas. Se o Neto organizar mais uma audiência, nós traremos os companheiros para depor, tá? Mas o que eu quero pedir, quem vocês pedirem, a gente dá continuidade, isso não é problema, isso é ótimo. Mas o que eu queria pedir, na presença dos 4 aqui hoje, é um resumo na primeira pessoa. Você sabe o número de toques, mais ou menos, Thaís, que esses testemunhais têm tido? Bom, depois você fornece. Pega os 4 anteriores. Então, é um compromisso nosso fazer uma recuperação da memória do Rui desse testemunhal, tá bom? E aí, quando tiver concluído esse trabalho, nós te convidamos e fazemos uma cerimônia Rui, com seus amigos, familiares, e o lançamento desse vídeo, tá bom? Tá bom. Então, agradeço a presença de todos, de todas. Muito obrigado, a sessão está encerrada. Se alguém tiver problema de cópia de documento, já pede tudo para ele agora, hein? Para efeito de digitalização, de arquivo.
Marta. Eu vim da outra vez aqui. Eu lembro. Mando Aquela vez- Rubinho. Ah, o Mando Rubinho. Eu sempre falo de você, que aí o Mando Rubinho vê que tão cheio de orgulho que você vê. Porque o Rubinho é uma pessoa tão distante, né? Fala pra ele que tinha essa reunião.